Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz a parte da pintura dessa base super fofurenta feita para compor um presente que saiu aqui no ateliê. Ela vai sustentar um boneco bem fofinho e eu gravei para poder mostrar para vocês o passo a passo dessa fofurice toda. Bora lá? Então pessoal, eu usei aqui a base de MDF 10 centímetros de circunferência, utilizei duas bases e coloquei uma camada aí de isopor. Passei a massa natural em volta dela toda e ela chegou nesse ponto aqui. Eu fiz a textura, cobri com a massa marrom, fiz uma texturinha básica, né, de pedra e vim colocando alguns pedacinhos de massa aí na base para poder compor aí essas pedras. E essa aqui é a minha foto referência para poder utilizar aqui os tons, que é basicamente um verde escuro com a parte marrom. Então eu vou fazer aqui usando essa referência, mas bem no estilo fofinho. Aí aqui eu já fiz a parte da base, que é colocar os detalhes das graminhas. Eu até ensino no outro vídeo da outra base, você pode verificar lá como que eu fiz. E essas partes aqui das pedras eu simplesmente amassei pedacinhos de massa e fui colando uma em cima da outra e finquei o arame galvanizado nelas para poder sustentar. E agora deixei secar, né? Depois de alguns dias tá bem sequinho. Agora nós vamos fazer a pintura. Aqui eu vou iniciar usando a tinta preta PVA fosca, porque é o tom mais escuro, sempre por baixo, e depois a gente vem iluminando com os tons mais claros por cima. Como você viu aí na foto referência, é uma imagem um pouco mais escura, tem tons de marrom, de preto, de verde, um verde musgo, aquela parte da água que deixa a pedra, basicamente uma parte de pedra molhada, né, que geralmente gera musgo e aqueles funguinhos verdes e mais escuro que a gente encontra nesses lugares, né? Uma imagem muito bonita, uma paisagem bem legal. Gostei muito de confeccionar ela. E aqui eu vou ir mesclando o preto com esse tom aqui de verde e com o marrom também. Aqui eu umedeci um pouco o pincel na água para poder aderir bem a textura da base. E aqui eu vou ir mesclando os tons verdes com o preto e o marrom. Esse tom verde aqui é bem próximo daquele tom da foto, que é o que eu tô falando com vocês. É um verde que já mostra ali um lodo, né? Quase que um lodo mesmo, da parte das pedras. E fica bem bonito o efeito. Essa aqui é uma peça decorativa que eu estou confeccionando para presentear a minha cliente fofura Paula e a irmã dela, Dinha. As minhas clientes, né, fofuras, encomendaram essa peça maravilhosa para poder presentear um membro da equipe delas que faz trilha com elas na equipe que elas têm. A outra base também foi para uma pessoa da equipe, uma moça que também é membro da equipe. E essa aqui é para um rapaz, e foi muito legal poder confeccionar essas peças. É o segundo ano que eu participo desses presentes, que são premiações. O outro topo que eu fiz para elas foi o topo do Rogério, que eu já mostrei para vocês aqui também, de uma base que eu fiz pedrinha por pedrinha. Era um topo cenário. Tá disponível aqui no canal também a montagem do topo, o detalhe da base. E esse ano agora de 2024 eu tive a oportunidade de fazer essa fofurinha para os dois, né? Uma peça decorativa, é uma modelagem nova de 2024, esse formato de bonecos que eu estou trabalhando aqui também agora. E aí elas aproveitaram a oportunidade para poder presenteá-los com essa lindeza. A construção de toda a peça é um processo bem legal, bem satisfatório, são muitos detalhes. E eu falo com vocês que eu dedico muito tempo a isso, porque eu acho que vale muito a pena. O resultado, quando a gente vê prontinho, é muito gratificante. Aqui você viu que eu fui fazendo em todos os detalhes, aqui as gretinhas, né, essa parte das frestinhas das pedras, porque eu fiz ela nesse tom de massa mais claro, para justamente chegar a dar o efeito no final de desgaste mesmo. Então minha intenção era de fato pintar elas todas,
mas eu fiz no tom claro já propositalmente, porque se eu fizesse no tom marrom, ia ficar muito parecido com a parte de baixo, mas eu quis dar um contraste, porque eu quis fazer a pintura de forma que ela desce aí esse acabamento de desgaste das pedras, que depois que eu for fazendo o efeito aqui, vai dar no final. E aqui eu vou passando a parte da tinta marrom nos detalhes. Você vê que eu fiz ali um sombreamento com a tinta verde nas frestas, e agora eu tô vindo com a tinta marrom para poder cobrir a maior parte aqui da pintura das pedras. Essa minha tinta marrom tá um pouquinho mais seca, eu umedeci um pouco do pincel, mas deixei ela um pouquinho mais seca porque eu não quero que ela escorra e nem que fique uma camada grossa. Eu quero que ela deixe esse efeito aí do tom mais claro mesmo das pedras de baixo, para que dê de fato esse efeito, né? Como eu falei com vocês. Aqui é um processo lento, mas que vale muito a pena a gente curtir cada etapa do nosso trabalho com muito carinho. E muitas vezes a gente nem consegue cobrar o valor que seria justo em relação ao tempo de confecção, de detalhes e tudo, mas tudo é aprendizado. Eu digo porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa simples e que está se sentindo desvalorizado, que não consegue cobrar suficiente, tudo. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de prática, é questão de reconhecimento. À medida que sua peça for ficando cada vez mais bem elaborada, você consegue ir pareando aos poucos o valor que você pode cobrar pela sua peça. É bom sempre buscar estudar, buscar aprender, para você também não ficar levando prejuízo, principalmente em peças tão elaboradas. Esse formato aqui de peças que tem essas bases já são um modelo de peça mais elaborado, então requer muitos detalhes e você precisa cobrar um pouco a mais pelo trabalho que você tem aqui, porque é muita dedicação de tempo. E isso é muito relativo, né? A questão do que é justo e o que não é. Mas, independente do valor que você estiver cobrando, o que eu tenho a te dizer é que faça sempre com carinho. Foque nos detalhes que o cliente sempre vê e, de uma forma ou de outra, valoriza também os detalhes. Onde está o nosso diferencial, né? Quando a pessoa recebe a peça e ela olha cada detalhe ali da peça, ver o quanto que você se dedicou a confeccionar aquela peça com tanto carinho e com tantos detalhes, né? A pessoa sente o diferencial muitas vezes aí. Então vale a pena a gente se dedicar com carinho naquilo que a gente se propõe a fazer, para que a gente possa alcançar aí os resultados que a gente espera, ainda que sejam resultados a longo prazo. Aqui eu já estou finalizando a parte da cobertura dessa etapa aqui da massa da tinta marrom, e vamos finalizar esse pedacinho aqui para poder ir para outra parte do acabamento. Lembrando que a pintura precisa ser feita depois que a peça estiver bem seca, tá bom? Para não craquelar, para não danificar, não atrapalhar o formato da peça. Em alguns lugares a gente precisa fazer um pouco de pressão, de forçar um pouco mais a mão, principalmente quando a gente vai limpar, né? Quando a gente faz essas texturas aqui, a gente geralmente limpa para poder sombrear. E aí você precisa pôr um pouquinho de pressão na mão, um pouquinho mais de força, e isso pode acabar danificando se a sua peça não estiver seca, e também pode craquelar a tinta dependendo do que você estiver fazendo, porque o biscuit vai secando, ele vai deformando, né, o formato dele em si, e aí pode danificar o acabamento da sua peça. Então é sempre bom que ela esteja basicamente seca, tá bom? Aqui eu vou finalizando essa parte da pintura aqui das pedras, deixando ela bem escura, com esse aspecto aqui de desgaste também. Passei um pouco da parte verde aqui para poder mostrar um pouco desse lodo que gera
nessas pedras, porque no caso ali da foto que eu mostrei pra vocês de referência é um lugar que molha, então ele basicamente vai gerando um lodinho, e por mais que aqui não vai estar com um aspecto molhado, a gente consegue dar esse aspecto de lodo e de uma pedra mais antiga, né, mais envelhecida mesmo. Aí aqui eu já vou fazer a limpeza do excesso, que como eu falei com vocês, estávamos fazendo a parte do acabamento aqui das pedras. Então agora nós vamos tirar o excesso com um pano úmido, por isso que é necessário que a peça esteja bem seca, para essa hora aqui não danificar a modelagem, porque a gente acaba fazendo um pouquinho de força. Aí aqui eu vou vir fazendo uma outra parte da pintura com a tinta marrom. Vocês viram que a base já estava aí no tom marrom, porém aqui eu vou escurecer um pouco mais, vou passar um tom marrom mais escuro, que o tom da massa era um marrom mais clarinho, e aqui eu vou escurecer a base com o sombreamento aqui no detalhe das pedras. Em alguns lugares eu vou passando essa tinta marrom, que é um marrom mais escuro que a base, para poder dar esse acabamento. E aqui para você ver a diferença da onde está sombreado e aonde não tá. Do lado ali eu não vou sombrear porque tudo porque eu vou fazer um detalhe de grama naquele pedaço ali, por isso que eu só fiz a frente e a lateral ficou sem. Aqui eu vou passar mais alguns detalhes da pedra, porque embaixo ainda tá com alguns detalhezinhos mais claros que eu quero dar uma escurecida nele. Ali também, ali atrás, pegando os cantinhos. Eu quero deixar essa parte com um detalhe mesmo, né? Essa parte um pouco amarelada. Só que alguns lugares precisam de um outro acabamento, de uma sombrinha a mais, para tirar o amarelo total. Mas eu quero que fique esse aspecto mais envelhecido também. Então, aqui é só alguns cantinhos mesmo que estão a mais, mas em alguns lugares eu vou deixar esse fundo com essa cor. Aqui eu estou sombreando um pouquinho mais com o verde. E está ficando basicamente assim o acabamento da nossa base. Tô apaixonada, gente, muito fofinha, né? E agora nós vamos para a outra etapa para poder iluminar. Aqui eu já deixei ela dar uma ressecadinha e agora eu vou iluminar com a tinta branca. Quando eu fiz a textura das pedrinhas, eu passei uma escova para dar esse efeito aqui quando eu fosse passar a iluminação branca. Então, aqui agora eu vou dar uma sujadinha no dedo, direto aí da tampinha, meu dedo tá seco, para poder dar esse acabamento aqui de iluminação mesmo. Fica muito fofo. Aqui aos pouquinhos vai tomando outra cara. Vou fazer um pouco aqui nas pedras também, para dar esse efeito bem legal. Tanto nas pedras que vão ficar aqui atrás do Elbert, quanto na base. Agora eu vou dar uma sombreadinha com a tinta verde também por cima do branco, para poder dar esse tom mais forte. Agora eu peguei um pouquinho aqui do marrom para poder escurecer a parte verde. Eu vou pegar aqui um pouquinho do verde e do preto para poder escurecer também. E vou dar uma limpadinha aqui no excesso, para poder ir encontrando o efeito aqui que a gente está buscando. Vou dar passar uma demão de tinta marrom por cima dessa parte aqui mais clara, porque ao passar o pano ali, a tinta saiu um pouco e ficou clarinha, mas aqui vai manter o efeito do fundo ali, tá vendo? Olha que lindo que fica. Muito legal. E eu tenho um pouquinho de gastura de sujar minhas mãos, então é muito legal poder fazer essa parte pra vocês. Eu pausei ali pra poder lavar minha mão, pra poder mostrar a vocês como que ficou aqui ela depois de seca. Agora eu vou tirar depois aqui
esse excesso, porém eu vou finalizar aqui as laterais, para você ver que por baixo ali, a lateral não tá com excesso, porque eu vou colocar agora uma outra massa por cima, que é a massa verde. Porque nesses cantinhos aqui das laterais, a minha intenção é fazer um detalhe verde para poder dar o aspecto de grama, mais de matinho mesmo. Seria um matinho bem curto que cresce próximo ali a um lodo, né? Que é um detalhe que dá nesse tipo de paisagem, né? Aqui para você ver que são as duas laterais que não estão igual no centro, e eu deixei aberto justamente para isso, para poder cobrir agora essas duas frentes. E está ficando uma lindeza. Agora eu vou sovar aqui essa massa, é um tom verde que eu escolhi para poder dar esse acabamento. E eu vou abrir essa massa aqui igual eu abri na outra base, uma espessura um pouco mais grossinha. Essa massa aqui não está tão molenga, ela tá uma massa mais resistente. Uma espessura um pouco mais grossinha, porque ela é uma massa que eu vou cobrir base. Vou usar ela como textura, mas ela também vai ser feita para poder cobrir. Então eu preciso que ela esteja um pouco mais grossinha. Para você ver a diferença aqui de excesso que ficou para baixo, porque eu vou colocar agora a parte verde. O boneco vai aqui, muito fofinho, o boneco do Elbert. Já vi ali basicamente onde está o furo. E agora eu vou passar aqui cola PVA branca para poder anexar a parte verde da nossa textura. Vou passar aqui na parte de baixo também, porque eu também vou colar embaixo. Aquele pedacinho de papel ali é porque toda vez que eu faço esse processo aqui, eu coloco as bases em cima de um papel, para que ela não fique grudando na minha base e depois, na hora que eu for retirar, danifique o meu trabalho. Então eu sempre coloco um papel por baixo, porque geralmente eu ponho a base e vou fazendo processos depois, né? E aí, às vezes eu preciso firmar bem, pressionar alguma coisa em cima, e aí corre o risco dessa base danificar ao encostar na base que a gente usa para poder modelar. Então aqui eu vou pôr uma beiradinha só, porque vai ser justamente uma beiradinha de grama, bem singela mesmo, para poder dar o acabamento aqui, para você ver mais ou menos a espessura que está essa base. Eu vou cobrir aqui do fundo, lateral a lateral. Se você está gostando dessa fofura que está ficando aqui, essa base das dicas, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com aquela amiga artesã que você sabe que está aí fazendo bases, está iniciando ou que quer iniciar. Ative o sininho aí para você receber os próximos vídeos. E deixa aí seu comentário, sua sugestão, me diga se você gostou, se você já faz assim. Para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que ele é relevante e que ele possa indicar o meu vídeo para outras pessoas e que o nosso canal possa crescer aí cada vez mais e que possa alcançar biscoiteiros e biscoiteiras e pessoas aí que amam a nossa arte para poder aprender também e fazer esse canal evoluir, crescer. Vocês me ajudam e eu também consigo aí ajudar vocês com as dicas e compartilhando aí etapas do meu trabalho. É sempre muito gratificante poder ajudar outras pessoas, porque eu também fui muito ajudada no meu início. Antes de poder comprar um curso, eu aprendi muita coisa aqui no YouTube. Então hoje, além de querer ver meu canal crescer, eu também compartilho partes do processo do meu trabalho para poder ajudar mesmo outras pessoas a
ver dicas, ver como funciona, como é que é a realidade, porque eu não via a realidade assim no dia a dia de certas peças com outros artesãos. Eram muito peças ensinadas específicas, né? E aqui eu compartilho com vocês muito etapas do meu trabalho, que é o meu dia a dia, a minha realidade, como que funciona mesmo. Aqui eu já uni ali bem, agora eu vou pegar essa esteca aqui para poder fazer a graminha. Então aqui eu vou fazendo essa textura em toda essa parte para poder dar esse aspecto de grama. É um processinho, e aqui eu vou pressionando, vou forçando um pouquinho para poder unir essa base, essa massa à base, né? Deixar ela bem rente a base e ir fechando os espaços ao unir essa massa molhada com a massa já seca, para que o biscuit seque e não deforme depois. Porque aqui, além de uma textura, é uma camada de massa que eu fiz para poder cobrir a base. Então ela não é só uma parte de acabamento e texturinha, ela está cobrindo a base, né? Ela está cumprindo dois papéis aqui no caso. Então vou tirar aqui um pouquinho do excesso, porque não precisa ser tão grande. Ela vai poder ficar um pouco mais fofinha, mais rasa, para dar esse aspecto de musgo, sabe? Aquele matinho que cresce no molhado, aquele matinho bem baixo. Meu intuito é esse, deixar aquele aspecto de um matinho bem baixinho que vai crescendo ali na água. Ficou muito bonitinho esse topo completo, né? Ficou muito lindo, vou mostrar pra vocês ao final aqui do vídeo como que ele ficou. Ficou uma gracinha, foi muito gratificante poder confeccionar essa peça. É muito legal poder fazer essas peças diferentes. Eu gosto muito, meu trabalho requer muito, leva muito esse lado da personalização, né? São peças muito personalizadas e tem sempre muita essência do presenteado, do meu cliente nas peças, e é muito gratificante poder fazer essas fofuras. Aqui eu vou finalizando a parte da lateral da base. Eu vou passar um pouquinho de água nas laterais aqui, para poder acabar de umedecer esse pedacinho aqui da união de uma massa com a outra. Aqui eu vou fazer um detalhe com um pedacinho de massa aqui para subir, como se fosse um matinho subindo mesmo, crescendo aqui afastado dos outros, para dar um detalhe desse mato entrando ali nas pedras, para ficar uma coisa mais natural, não ficar assim só, nossa, um mato na lateral. Não, um matinho aqui entrando entre os outros graminhas, entre as pedras, vai formando um detalhe a mais aqui, para quando você vê a peça totalmente pronta, você consegue identificar uma naturalidade no desenvolvimento dela. Aqui vou preenchendo alguns espaços que eu achei que precisava, e vai ficando assim a nossa base super fofurenta. Vou fazer mais um detalhe aqui para poder finalizar, um pouquinho bem no meio da pedrinha. Essa ferramenta aqui, essa estequinha é muito boa.
É uma das primeiras que eu comprei quando eu comecei a trabalhar com biscuit. E elas são de plástico, mas têm sido úteis até hoje, né? Já comprei algumas aqui a mais que foram as de faquinha. Mas depois dessa aqui eu comprei um outro formato também, uma outra cor. Um material um pouco mais resistente, mas de plástico também. E essas aqui são um kitzinho que eu comprei com 24, se eu não me engano. E elas estão aqui firmes até hoje. Gosto bastante de usar elas. Talvez daqui a um tempo eu compre aquelas de aço inox, mas ainda não foi possível fazer este investimento, né? Eu já fiz tantos outros investimentos e tudo tem seu tempo. Então, esse ano de 2025 faz 5 anos que eu trabalho com biscuit e ainda trabalho com as mesmas estecas do começo. E elas me atendem bem, mas em breve eu pretendo comprar aquelas de aço inox, mas pela durabilidade mesmo. Só que elas são tem um custo mais alto, então eu vou investir nelas mais pra frente. Como eu reformei meu ateliê, investi em outros materiais, então algumas coisas a gente acaba usando o que é possível, né, mais paralelo, e depois a gente compra coisas, outros tipos de ferramentas mais profissionais ainda, né? Mas é principalmente pela durabilidade. Aqui ficou assim, eu vou deixar ela secar. E depois eu vou finalizar vou passar cola em cima dessa grama para dar ela um aspecto de molhadinho. Vou passar um pouquinho de cola nas pedras também e vou colocar o boneco na base. E aí eu já vou mostrar para vocês como que ficou ela totalmente pronta e espero que vocês tenham gostado. Lembra aí de deixar o seu like se você ainda não deixou. E espero que você tenha gostado e aprendido muito comigo. Aproveitar das dicas aí para poder aplicar no seu ateliê também. E realizar muitas peças lindas para poder valorizar cada vez mais o biscuit no nosso país. E para quem não é do Brasil também, no mundo, né? É uma arte muito bonita. Nós transformamos uma massa simples em algo extraordinário. E isso precisa ser cada vez mais valorizado e infelizmente ainda não é tanto, né, em alguns aspectos, mas pode ser. Então que daqui a uns anos a gente colhe os frutos do que a gente está plantando hoje. Então ficou assim, vou deixar secar e depois de seca ela ficou desse jeito aqui, olha só que fofurinha. O cantinho ali da parte da direita ficou faltando fazer um detalhe da pintura. E eu fiz depois, mas eu já tinha gravado esse vídeo aqui, não deu pra mostrar pra vocês, mas depois que a peça estiver totalmente pronta, envernizada, eu mostro pra vocês também lá nas minhas redes sociais, e vocês conseguem ver, mas é apenas um detalhe, o restante tá tudo pronto, ficou muito fofinho. E aqui eu vou colocar o boneco, que é o Elbert, olha só que fofura que ele ficou. Ele tem aproximadamente 18 centímetros, somente ele, fora a base. E ficou uma lindeza. Ele, tô mostrando pra vocês aqui, ele sem tá colado ainda, né? Então ele tá um pouco envergado ali pra frente, depois eu vou colar e vou alinhar o corpinho dele. E aqui ele tá sem óculos, mas também tem um acessório do óculos e ainda vou dar acabamento no boné dele também, que tem um detalhe ali pra poder fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês até o ponto que está. E aqui eu vou colocar o óculos pra vocês verem como que ele vai ficar com óculos que ele usa. E assim ficou minhas fofuras. Essas outras duas aqui eu fiz na mesma semana. Essa aqui também é pra uma amiga da trilha, que faz trilha com ele. Então o presente foi para os dois. Aquela outra base que eu ensinei a vocês no vídeo anterior. Essa aqui é uma outra fofura que eu fiz na mesma semana. E essa aqui é a dele, a do Elbert, prontinhas para vocês verem como que ficaram essas lindezas. É muito gratificante poder confeccionar essas peças, cada personalidade, cada jeitinho, cada detalhe, é muito legal. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo, que se apaixonem cada vez mais e que apliquem as dicas aí no seu ateliê. E agradeço a vocês por terem estado até aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhos aí que tem muita coisa boa para poder sair aqui nesse canal.
Beijo, beijo.